sejam bem-vindos ao 4º episódio do CISAcast, um momento interativo de diálogo, bate-papo informativo, mas também educativo. O assunto de hoje é sobre a prevenção ao câncer de pele. Conosco a doutora Cristiane Littke-Reuser, ela que é especialista em dermatologia e vai conversar conosco neste episódio sobre prevenções e sobre também o que é o câncer de pele, as suas diferenças e também as informações que giram em torno dessa temática. Primeiramente, então, cumprimentá-la e agradecer por aceitar o nosso convite em bater esse papo e também levar adiante essas informações de uma forma tão educativa. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada, Laís. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade. Para mim foi uma surpresa, uma honra muito grande esse convite e agradeço imensamente o fato da gente poder trazer um pouquinho mais de informação ao nosso público, à nossa população aí que tem disponível esse acesso à saúde. E vir por meio desse canal poder trazer essas informações úteis que podem auxiliar bastante, tanto na prevenção quanto no diagnóstico, aí então, no tema de hoje, se tratando do câncer de pele. Com certeza. E para a gente já começar iniciando pelas diferenciações. Claro que quando se passa por um diagnóstico, para nós leigos, é difícil de identificar as diferenças do câncer de pele. Então, doutora Cris, nos explique quais são as diferenças e os tipos que a gente pode explicar, então, para a população do câncer de pele. Então, a palavra câncer, muitas vezes, quando você vai informar para o paciente, né, esse diagnóstico, olha, você está com câncer, no caso, câncer de pele. Então, tem pessoas que reagem de formas mais tranquilas, tem pacientes que já ficam muito mais preocupados, e isso porque a gente sabe que o câncer de pele, ele tem diversos tipos, tá? Então, muitas vezes, quem tem um histórico na família, muitas vezes se depara com uma situação que tem uma fatalidade, né, que no caso o melanoma, que é um tipo mais agressivo, mais letal, ele tem uma maior chance de metastatizar, bem como tem pacientes muitas vezes têm a noção de que existe o carcinoma basocelular, que por exemplo é um câncer de pele muito mais indolente, tem uma taxa de cura muito maior, mas muitas vezes pode trazer um certo grau de morbidade para o paciente, tá? Mas pensando assim na questão do tipo de câncer de pele, a gente pode dividir o câncer de pele em basicamente dois grandes grupos. O câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma. Os mais prevalentes são os câncer de pele não melanoma, e nesse grupo a gente tem principalmente o carcinoma basocelular, que é o mais comum de todos, é o que a gente praticamente vê todos os dias, né? O médico dermatologista vê todo dia no consultório, que ele é responsável em torno de 75% dos casos de câncer de pele, e o carcinoma escamocelular, que é em torno de 20% dos cânceres de pele, basicamente, que a gente vê no dia a dia. Esses dois são os dois tipos que eles têm uma chance menor de metastatizar, de ir para outros órgãos. O basocelular, praticamente, ele não invade outro órgão. O que ele muitas vezes pode causar é um certo desconforto estético para aquele paciente. Às vezes um paciente que deixa a lesão evoluir, se tornar grande ou vir a se apresentar em alguma área que compromete um pouquinho a questão da estética, próximo ao olho, próximo ao nariz, ao lábio, enfim, e dificulta um pouco a sua remoção, né, tanto ali para o médico cirurgião oncológico como para o próprio dermatologista, tá? E aí a gente tem o câncer de pele do tipo melanoma, que é o câncer mais temido, né, um câncer de pele que está responsável aí em torno de 4%, questão da proporção de câncer de pele, que é o câncer que realmente é mais letal, é mais fatal, porque uma vez que ele não seja diagnosticado de uma forma mais precoce, ele tem um potencial de se alastrar enorme, né? Então ele tem chance de metastatizar para outros órgãos, principalmente pulmão, fígado, osso, sistema nervoso central. Então é um câncer de pele que muitas vezes ele não fica só na pele, se diagnosticado mais tardiamente, realmente ele tem um comprometimento muito mais letal do que os outros. E no Brasil a gente tem as taxas altíssimas ainda de câncer de pele, tá? Em torno de 185 mil casos novos ao ano pelo Instituto Nacional do Câncer, né, o INCA, sendo que em torno de 177 mil
os câncer de pele não melanoma, então para você ver a proporção deles realmente é muito maior, e em torno de 8.500 de casos de câncer de pele melanoma, que são esses que realmente são mais perigosos, que a gente tenta detectar da forma mais precoce, de formas de você chegar no paciente, fazer uma prevenção, fazer um rastreio da melhor forma possível. Com certeza, isso já entra nas taxas, então, de incidência e de identificar em que região do país ela pode ser maior ou não, mas também considerando o fato de que nós vivemos em um país, e principalmente aqui na região sul, em um estado onde a miscigenação é muito forte, essa diferenciação étnica também pode fazer diferença, e a gente pode trazer com essa informação um dado de como é a incidência do câncer de pele no Brasil, ou mais especificamente na nossa região sul. Na região sul, a gente tem taxas maiores, tá? Diferente do que a gente pensa, a população do Nordeste, por exemplo, Norte, é uma população que toma mais sol, né? Que tem uma incidência maior. Na verdade, não, tá? A gente não tem estatísticas formais, né, para o próximo ano, mas a gente sabe que na região sul, a taxa de melanoma, de câncer de pele não melanoma, ela é maior, sim, e um dos principais fatores, realmente, é a questão étnica que você comentou. Então, a gente tem uma raça, uma população mais branca, com fototipos mais baixos, uma descendência europeia, né? Então, aí a gente tem os poloneses, os alemães, né, suecos, enfim, aqui em Ijuí a gente prova bastante isso, né, a gente vê essa miscigenação importante, e também muito porque o Brasil é um país tropical. Então, a gente tem que lembrar que o Trópico de Capricórnio, ele passa no nosso país, né? E a região de trópico é uma região onde a gente tem uma incidência muito mais vertical, né? Da luz solar. Então, ela pega de uma forma muito mais forte. É uma incidência do grau de 90 graus. Então, dá diretamente na gente. Ele não incide de forma oblíqua, como nas outras regiões, tá? Uhum. Quanto mais próximo do trópico, maior é a incidência, maior a radiação ultravioleta, o índice. E isso compromete, sim, porque muitas vezes a nossa população é uma população que vai bastante ao sol, é o trabalhador rural, é o trabalhador de obra, então o sol faz parte do dia a dia dele. A gente sabe que o sol, ele tem um dano cumulativo, então é aquela pessoa que trabalhou a vida inteira na obra, a vida inteira na lavoura, e que ali, por volta dos seus 50, 60 anos, procura, então, um médico, dermatologista ou clínico ali do seu posto de saúde com uma lesão de pele, né? Então, dando início aí o aparecimento de lesões que vêm decorrentes do sol passado, daquele sol da vida inteira que ele acabou se expondo, né? E essas lesões, muitas vezes, elas demoram a ser identificadas. Elas nem sempre vão aparecer, então, em regiões da nossa pele em que a gente vai perceber com uma rapidez ou dar uma devida atenção a essa lesão, e esse é um dos fatores pelos quais a população que vai, então, vir a ter um câncer de pele acaba identificando tardiamente e de uma forma que o tratamento nem sempre ele consegue ser tão rápido ou muitas vezes tão eficaz do que quando a gente percebe de uma forma mais simples no decorrer do dia a dia, doutora. Exatamente, com certeza. A gente vê que muitas vezes o paciente chega no consultório, ou até mesmo ali no hospital, no Bom Pastor, né, onde eu trabalho, e apenas quer me mostrar a lesão, a sua queixa, né, e alguns se surpreendem, né, quando eu solicito, né, sugiro que tire a roupa, enfim, a blusa, a calça, pra gente avaliar a pele como um todo. Porque, na verdade, o câncer de pele ele não aparece somente nas áreas expostas ao sol, tá? A gente pode muito bem se deparar com um carcinoma basocelular, um escamo celular ou até mesmo um melanoma em áreas não expostas. Ele é mais comum em áreas expostas ao sol, tá? Mas ele pode muito bem vir em áreas cobertas. Isso certo? Porque os tecidos das roupas normais, eles não têm uma proteção. Você tem a falsa impressão de que aquele tecido vai estar te protegendo, mas não, ele não tem nenhuma proteção à radiação. E não só isso, mas assim, a questão de você estar se expondo àquela radiação nas áreas expostas, mas você está causando um dano celular, e lembrando que não é só o dano celular na célula que está exposta ali ao sol,
tá? Não é só daquela região, você vai ter uma agressão como um todo na pele, então vai repercutir em áreas não expostas também, tá? No homem, em geral, o melanoma acomete mais região de tronco. Se a gente for pensar, os homens, normalmente os trabalhadores de obra, né, os pedreiros, os agricultores, eles usam camisetas, né? Nas mulheres, normalmente as mulheres cobrem as pernas, vão ficar mais com os joelhos de fora, o tornozelo de fora. A gente sabe que o melanoma ele é mais comum nas pernas, né? Então, a gente vê que essa questão tanto da exposição solar em si, do câncer de pele aparecer em áreas somente expostas ao sol, realmente não é verídica. Então, a importância da gente fazer sempre uma avaliação completa dessa pele, né? Sem dúvida que alguns pacientes também não têm a percepção, poxa, essa lesão realmente, ela é uma lesão que pode ser um câncer de pele ou não, né? Muitas vezes os pacientes vêm me questionando, olha, doutora, eu tô com uma lesão grande, escura, cascuda, né? E a gente vai ver, nossa, é uma lesão benigna. Da porta eu já consigo avaliar e dizer que aquela lesão é benigna. E às vezes aquela pintinha tão pequenininha que o paciente nem percebeu ou percebeu e não deu bola, é um câncer muito mais grave, né? Então, você ter essa percepção é muito difícil. Na verdade, às vezes até para o médico dermatologista é difícil. Às vezes a nossa dermatoscopia não é 100% confiável. Às vezes a lesão não está tão característica, a gente vai precisar muitas vezes de uma biópsia, né? Então, vai depender muito de cada caso. O importante realmente é a gente avaliar toda a pele, pensar que o paciente, a pele é um conjunto realmente, é o maior órgão do nosso corpo, na verdade, né? Então, precisa ser bem avaliado. Com certeza. E entre esses fatores, claro que tem a questão pessoal, mas também a questão profissional desses cuidados em relação aos horários. Então, quando possível, tem a questão dos horários de exposição em que deve se evitar ir ao sol, ter essa exposição ao sol, mas muitas vezes não é possível na questão profissional, mas na questão pessoal, quando se pede esse cuidado para que não haja essa exposição, tem os horários recomendados também. Quais são eles? Então, com certeza, né? A gente sempre fala da questão da fotoeducação. Então, falar para aquele paciente tomar o maior número de cuidados possíveis no seu dia a dia. Eu sempre digo para os meus pacientes, assim, que a gente tem que pensar que o protetor solar, os cuidados ali com o sol, eles são o teu EPI, eles são o teu equipamento de proteção individual, tá? Então, não adianta também uma empresa te fornecer o protetor e você não aplicar, né? Então, essa questão também do horário, ela é muito importante, a gente tem que levar em consideração. Quem trabalha no sol, realmente, que tem que cumprir seu horário, não tem, como tu falaste, não tem muito o que fazer. Mas quem consegue se organizar, certamente deve preferir horários longe das 10 da manhã às 16 horas da tarde. Porque durante esse período a gente tem uma exposição muito maior à radiação ultravioleta B, que é a radiação mais perigosa, a radiação que tem maior potencial de causar um câncer de pele. A gente tem ao longo do dia, mas de uma forma constante, a exposição à radiação ultravioleta A. Então, se a gente considerar num gráfico, ela vai estar sempre numa linha constante. Das 9 da manhã às 11 da manhã, ela vai ser igual, né? Entre as 10 e as 16 horas, a gente tem o pico da radiação UVB. A UVB, ela tá mais responsável por queimaduras, por câncer de pele. A UVA também é responsável pelo câncer de pele, mas ela também tem um impacto importante no próprio envelhecimento, na produção de manchas da pele. Então, essas razões, as questões estéticas, mas claro, sem desconsiderar aí a questão do câncer de pele também, que ela também pode causar, tá? É um longo horário entre 10 e 16 horas. Com certeza. E em dias em que se há a falsa impressão de que não há nenhum perigo. Por exemplo, dias parcialmente nublados ou até mesmo nublados. Se tem essa falsa impressão, até um mito, de que não há o perigo da exposição à radiação, ela é verdadeira? Não, na verdade, assim, a gente pode perceber muito, né, quem vai na praia e o dia nublado, que o pessoal acaba curtindo ali o verão e pensa, não vou precisar passar o meu protetor porque tá nublado, não vou me queimar. E no outro dia a gente vê aquela população caminhando toda vermelha ali, né, na orla, na beira da praia. Então,
passa sim radiação, tá? Passa radiação UVB, 80% da radiação UVB, ela passa pela nuvem. Então, precisa sim, é uma falsa impressão. A gente tem muita radiação passando pela nuvem nos dias nublados. O solzinho tá ali, ele tá escondido, mas ele tá ali. E quem vai enxergar vai ser a pessoa no outro dia com a pele vermelha, queimada, que vai, né, querendo ou não, deixar a qualidade de vida do seu verão aí muito pior, né? Porque a gente sabe que se recuperar de uma queimadura leva dias, né? É um sofrimento, é doloroso. E o pior disso não é a dor, a queimação que você sente, é a chance de você vir a ter um câncer de pele no futuro, principalmente se tratando do melanoma, tá? A gente diz que pacientes que ali por volta até os 20 anos de idade, que tem mais queimaduras ao longo da vida, ali durante esse período, tem uma chance maior de vir a ter um melanoma. Mesma coisa, já tocando num assunto importante, né? Para quem infelizmente ainda existe o hábito das câmaras, nas cabines de bronzeamento. Ali também a gente tem radiação pura solar, não é radiação solar propriamente dita, mas imita a radiação UVA, então se fala em torno de 90% de radiação mais forte UVA, que natural. Praticamente sim. Então, se eu não me engano, desde 2009 ela vem sendo proibida, né, por causa desse aumento do risco de câncer de pele e vem sendo tratada como um agente cancerígeno tão importante quanto o cigarro, né, o tabaco e o próprio sol. Então, a importância da gente tentar, assim, se ver o livre ao máximo, né? Hoje em dia a gente vê que pele saudável é aquela pele que foge do sol, né? Claro, tem toda a questão da vitamina D, que sempre me questionam no consultório, mas a gente sempre foca na questão de que a vitamina D, ela vai ser produzida, ela precisa, muitas vezes, ser suplementada, né? Em determinados casos, populações de risco que não conseguem produzir a vitamina D, a gente não pede para aquele indivíduo ir para o sol, a gente pede para que ele suplemente, né? E essas cabines de bronzeamento, voltando, que eu já tô tocando um outro tema, mas enfim, em relação às cabines de bronzeamento, a gente diz que até os 35 anos de idade, para você ter ideia, cerca de pacientes que vão se expondo, né, até os 35 anos, 75%, aumenta em 75% a chance de vir a ter um melanoma. Então, você vê, 75% é uma chance enorme, né? Então, por que você vai causar em tão poucos minutos para ter uma pele bronzeada, um risco tão grande de você vir a ter um problema tão sério no futuro, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que elas ainda existem, ainda é uma forma clandestina, né, de se bronzear. Então, eu sempre digo para os pacientes, optem por métodos que não sejam tão agressivos. A gente tem os autobronzeadores, a gente tem uma gama enorme de autobronzeadores. E o mais bonito realmente é uma pele saudável, né? Não é uma pele envelhecida, manchada e com uma tendência maior ao câncer de pele. Os riscos que se corre em busca de uma questão estética, uma função estética que vai muitas vezes durar bem pouco, mas causar um dano a longo prazo. E a gente já entra nessa questão de como identificar então essas lesões através disso. Porque muitas vezes, quando se tem essa exposição ao sol e se demora a identificar, você não sabe qual é o risco que aquilo lá vai estar causando. Você comentava anteriormente a respeito de uma manchinha pequena, muitas vezes pode ser muito grave, e uma maior pode não representar tanto perigo. Então, como a gente pode já ir identificando esses sinais? Conhecendo a sua pele, sabendo como é a saúde da sua pele, como já ir identificando, tendo ou não um histórico familiar? Né? Porque muitas vezes isso pode vir de um histórico familiar também, ou o câncer de pele não tem essa relação genética. Não, Laís, tem sim, tem bastante relação genética, principalmente se tratando do melanoma, tá? Alguns casos a gente sabe que o risco aumenta muito, principalmente pacientes que têm parentes de primeiro grau. Já tem um alerta então maior. Com certeza. Pai, a mãe, né, quem teve algum familiar próximo assim, dessa forma, é importante que faça sempre revisões anuais da pele. A gente tem o mapeamento corporal, que depois eu falo um pouquinho para vocês aí sobre o que é esse exame complementar aí tão importante, mas é um paciente que já teria indicação, mesmo não tendo tido nenhum tipo de câncer de pele, se você tem um histórico familiar próximo, já aumenta muito o seu risco, né? E aí a gente tem que levar em consideração se esse paciente também tem a pele clara, o olho claro, o cabelo claro, se teve exposição ao sol ou não, se já teve alguma pintinha típica, né? Mas no geral, assim, pra gente tentar diagnosticar
em casa, né, pensar vou ou não vou ao médico, o ideal é você sempre consultar com o dermatologista, né, fazer uma revisão anual, justamente por isso, desses comentários que a gente fez anteriormente, tem áreas da pele que a gente realmente não enxerga, a gente não é dermatologista, a gente não tem obrigação de saber, mas pensando assim na questão educativa, um alerta, né? A gente sabe, por exemplo, assim, que o carcinoma basocelular, esse que eu comentei, que é um câncerzinho de pele mais comum, ele se manifesta normalmente por uma bolinha que pode variar de diversos tamanhos, né? Normalmente dá em áreas expostas, mas pode dar em áreas não expostas também, tá? Mas nas áreas normalmente expostas, ele se manifesta por essa bolinha que eu comentei, mais peroladinha, que se você colocar uma luz, você sente que ela é levemente brilhante. Pode ter algumas areazinhas que você enxerga alguns vasinhos, que a gente chama de telangiectasias, que parecem, assim, uns armadinhos tipo um caulezinho de árvore, uns arranjinhos de árvore, tá? Umas raízes. Isso, umas raizezinhas. Alguns a gente consegue perceber até olho nu, outros a gente precisa realmente do dermatoscópio para identificar. Mas olhando assim, a gente consegue ver que é uma bolinha, que a gente chama de pápula, que normalmente pode sangrar, ela pode ulcerar, pode criar uma crostinha em cima. E na região das costas, ela se manifesta muito parecido, muitas vezes com uma lesão em placa, né? Então, uma lesão mais plana, vermelhinha, que tem uma leve descamação, se assemelha muitas vezes a uma dermatite, né? É muito comum eu pedir para o paciente remover, pedir para ele tirar a camiseta e eu me deparar com um carcinoma basocelular superficial que tem esse formato, assim, que é só uma lesãozinha, assim, muitas vezes pequena, às vezes maior, mas que tem esse componente vermelhinho e descamativo, né? E, às vezes, realmente, até o próprio dermatologista fica na dúvida, mas a gente tem um aparelho, a dermatoscopia, que nos auxilia nesse diagnóstico, faça ou não faça uma biópsia, né? Então, a dermatoscopia nos ajuda nessa questão. E o carcinoma escamocelular, ele já se apresenta de uma forma um pouquinho diferente também, pode ser uma bolinha, mas normalmente ele é uma feridinha, uma verruga, que o paciente já pode ter um bom tempo, aquela verruguinha não cicatriza, ela fica sangrando, o paciente vem, doutora, já passei pomadinha, mas não tá adiantando, quando eu mexo ela sangra, às vezes se eu não mexo ela sangra também, lembrando que o câncer de pele nem sempre dói, na grande parte das vezes ele não dói, ele não coça, ele não sangra, então a gente não deve esperar que hajam, né, esses sintomas que existem. Esse incômodo. Isso, tá, pra procurar. Então são lesões normalmente feridas que não cicatrizam, que você vê que vão surgindo, mas que você tenta de algumas formas e elas realmente não melhoram. Em relação ao melanoma, a gente sabe que é um tipo de câncer de pele que dá no melanócito, então a célula que produz melanina, que dá pigmento à nossa pele. Então a gente normalmente espera que ele venha de uma pinta, né, nossas pintinhas, nossos sinais ou até mesmo de manchas pele. de nascença. E isso, nevos congênitos, né, que são as nossas manchas de nascença. Quando eles são muito grandes, eles têm um potencial maior de evoluir para um câncer de pele. Muitas vezes eles realmente são bem difíceis de serem diagnosticados, né, essa mudança, essa modificação, porque às vezes a pinta é muito grande e você tem essa dificuldade. Mas pacientes que têm bastante pintinhas, né, bastante sinais, a gente tem que ficar bastante atento, porque aumenta a chance de vir a ter um melanoma também, tá? Mas o melanoma, no geral, é uma pintinha que ela pode ir modificando ao longo do tempo. A gente sabe que 2/3 dos casos de melanoma surgem de pintinhas novas, né? Que aparecem ao longo da vida. E são pintinhas que muitas vezes eu brinco, assim, que são um patinho feio, uma pintinha... Poxa, doutora, uma pintinha nova e, não sei, ela tem um aspecto diferente, ela é maior ou ela tem outra cor, é diferente das outras que eu tenho. Às vezes o paciente percebe isso, tá? E muitas vezes o que a gente precisa levar em consideração ao avaliar uma pinta é uma regrinha que a gente utiliza, que é uma regra leiga, né, mais banal, mas que muitas vezes nos ajuda bastante, principalmente na hora da gente saber, poxa, vou ou não vou ali no dermatologista, será que ela realmente é tão perigosa? Então, a gente tem que lembrar da regra do ABCDE. O A de assimetria, então pensar que a lesão, quanto mais assimétrica, se eu cortar ela considerando como se ela fosse uma pizza, vou cortar ela em 4 partes. Se essas 4 partes forem diferentes, a lesão for bem assimétrica, ela tem uma chance maior de ser um melanoma.
a borda, o B vem de borda, então se aquela borda termina de uma forma mais abrupta, ou se é uma borda mais recortada, mais irregular, também essa lesão se torna mais suspeita. A cor, o C é de cor, então quanto mais cores, quanto mais colorida, né, o melanoma acaba sendo uma lesão muito bonita, apesar de trágica, ela é uma lesão colorida, ela é uma lesão florida muitas vezes, tá? Então, quanto mais cor, mais sortida ela for, maior a chance dessa pintinha também ser um melanoma. O D de diâmetro, que é algo que a gente muitas vezes não vai mais considerar. Antigamente a gente considerava que era um diâmetro de 6 milímetros. Hoje a gente detecta melanomas muito pequenininhos, então de pintinhas muito pontuais, assim, tipo uma pontinha de caneta, mas você vai olhar na dermatoscopia, tem várias alterações. Então, o diâmetro é algo, né, como qualquer outro parâmetro, que isolado a gente também não pode levar em consideração. E o E de espessura ou de evolução. Então, lesões que vão aumentando de espessura ao longo do tempo, e evolução no sentido que vão modificando, uma lesão que cresceu, uma lesão que mudou o seu diâmetro, que mudou a sua cor, que mudou a sua espessura, que mudou a sua borda. Então, essa questão da progressão, de você avaliar a lesão, sua evolução, também é muito importante, tá? E avaliar isso é muito difícil, né? A paciente, principalmente que tem muita pinta, não consegue nem ter a percepção se é uma pinta nova ou não. Aí a gente retorna àquela questão étnica também. Exatamente. A gente vê muito aqui na nossa região pacientes que têm pele super branca, super clara, olho claro, cabelo claro, e que tem um monte de pintas, né? E como é que esse paciente vai saber se essa pinta é nova ou não? Como é que ele vai saber se essa pinta mudou ou não? Aí que entra o nosso mapeamento corporal, nossa dermatoscopia digital. Porque no dia a dia, no consultório, a gente até trouxe aqui, estava na minha bolsa. Quem consulta dermatologista sabe que ele tem esse instrumento aqui, que é o dermatoscópio manual. Ele é uma lente, na verdade, de aumento, né? Ele faz um aumento de 10 vezes do campo da nossa visão. E a gente tem uma luz que a gente acoplando na pele, a gente consegue ter uma refração, né, das estruturas, uma reflexão das estruturas ali da lesão que eu tô vendo, para conseguir avaliar se essa lesão tem alguma alteração ou não, que me faça pensar em fazer alguma biópsia se ela for realmente suspeita, tá? No mapeamento corporal, a gente consegue fazer essa avaliação, a gente tem um scanner, na verdade, uma câmerazinha que a gente acopla num computador, né? E essa câmera, ela faz a fotografia desse aumento de campo, né? Então, eu consigo fotografar a pinta em si, avaliar todas as estruturas dela. E, além disso, eu consigo fotografar, porque o sistema permite uma fotografia. E essa fotografia, essa imagem que fica registrada, me permite acompanhar a evolução dessa lesão. Então, um paciente que tem muita pinta, o paciente que teve histórico pessoal de melanoma ou histórico familiar, que é um paciente que a gente sabe que tem maior chance de vir a ter um melanoma, acaba sendo um exame complementar bem bacana, no sentido de você conseguir acompanhar essa evolução e conseguir saber também, porque a gente faz fotos da macroscopia, a gente consegue fotografar todas as partes do corpo do paciente. Então, aquele paciente que tem aquelas costas cheias de pinta, aquela, né, que parece um cachorro, um dálmata, né? A gente consegue avaliar, poxa, essa pinta aqui já existia. Não, essa pinta aqui é nova, porque a gente consegue fotografar as áreas do corpo. Então, você consegue fazer várias imagens comparativas. E isso a gente consegue fazer, através dessa ferramenta, a gente consegue fazer uma detecção muito mais precoce do câncer de pele, principalmente se tratando de melanoma, tá? Então, é um exame complementar, mas que muitas vezes salva muitas vidas aí, né? E todos os pacientes, todas as pessoas podem fazer, porque é um método não invasivo, ele envolve fotos, mas com certeza ele vai ter mais indicações em pessoas que têm um risco maior né, de ter algum câncer de pele, se tratando principalmente do melanoma. Perfeito, levando em consideração, então, todos esses itens que podem auxiliar no diagnóstico. Lembrando, A, B, C, D, E são itens fundamentais que podem ser avaliados em casa, mas com certeza o próximo passo, e tão importante quanto, uma consulta com o dermatologista. Isso, com certeza, faz total diferença para que o diagnóstico auxilie em casos de cura.
A gente pode, então, identificar o quanto essa identificação precoce vai auxiliar lá no futuro, depois de já identificado que realmente é um câncer de pele, no índice de cura aqui no nosso país ou no nosso estado, na nossa região sul? Com certeza, a gente já tem taxas, né, porque a gente tem muitos estudos, né, sobre o melanoma. Então, a gente diz que pacientes que têm um melanoma cedo, um melanoma que é diagnosticado de uma forma precoce, que ainda está ali na camadinha mais superficial da pele, na epiderme, que a gente chama de melanoma in situ. Se o paciente remove um câncerzinho desse tipo, ele tem uma taxa de 95% de chance de cura. Então, assim, muda completamente o nosso tratamento, muda completamente o prognóstico daquele paciente, né? Então, aí a grande importância de você fazer uma detecção precoce. A prevenção aí, no caso, primária, secundária, ela é muito importante no caso aí do melanoma, tá? A gente vai evitar que esse paciente vá para um cirurgião oncológico, para um oncologista, muitas vezes, que venha fazer uma quimioterapia, uma imunoterapia, e vá fazer somente a realização da exérese, somente vai tirar aquele melanoma, vai ampliar um pouco da margem, que é o que a gente normalmente faz, né? Sem precisar fazer outros tratamentos adjuvantes. Muito bem. E dada essa prevenção, a informação de como fazer esses cuidados, mas muitas vezes, mesmo quando não seja possível, e o paciente, mesmo assim, acabe chegando até vocês, especialistas em dermatologia, já com o câncer de pele, como que é feito o tratamento? Ele é diferente em casos de regiões menores, em que não são tão expostas ao sol, ou ele tem diferença de quando é em regiões maiores? O caso já vem para vocês com um avanço muito maior, assim, do câncer. Então, assim, Laís, nós dermatologistas, nós somos os médicos responsáveis, então, na questão da prevenção, do diagnóstico, e muitas vezes nos cabe também o tratamento, tá? Quando a gente vai ter um caso de um tumor mais agressivo, um melanoma metastático, por exemplo, que a gente tem alguma suspeita de algum avanço, né, da doença, esse paciente, ele vai para o oncologista. Ele não nos cabe a nós, né, não cabe a nós, dermatologistas, esse tratamento. Mas, enquanto o diagnóstico for precoce e o tratamento for numa região que cabe a nós realizarmos, o dermatologista, ele sim pode fazer parte de todo esse enredo aí do paciente, tá? O que a gente tem que sempre levar em consideração é a questão de quem que eu estou tratando, né? Eu nunca vou olhar uma lesão isolada, eu preciso olhar quem é esse paciente, a idade, ele tem outra doença, né, as comorbidades que esse paciente apresenta, qual o uso de medicamentos que esse paciente faz. Então, a gente precisa levar em consideração toda a questão do paciente em si, tá? A gente também tem que levar em consideração qual é o tipo do tumor, é um carcinoma basocelular, é um espinocelular, é um melanoma, qual o grau de comprometimento que a gente tem, é na camada só da pele, eu já tô tendo algum comprometimento um pouquinho mais profundo dessa lesão, aonde que ela está localizada, em que área, próxima ao olho, é no nariz, é na região das costas, e o grau de extensão, é uma lesão pequena, uma lesão maior, é grande, então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas, no geral, assim, para ser com fins mais práticos, lesões pequenas, a gente pode fazer uma excisão completa, a gente normalmente retira toda a lesão e sempre tira uma margem de segurança. Então, sempre tento tirar um pouquinho de pele normal da volta para garantir que essa lesão não vá recidivar, que ela vai ser removida por completo, né? Porque se você remover a lesão e não remover ela toda, obviamente, com o tempo, a chance dela é retornar, tá? Lesões que podem ser um pouquinho maiores, mas que são localizadas em áreas onde a gente consegue fazer um fechamento, por exemplo, nas costas, você vai conseguir muitas vezes fazer a remoção de toda a lesão, tá? Mas suponhamos que é uma lesão maior no rosto. Ali eu já vou ter uma maior dificuldade. Então, é sempre bacana a gente primeiro fazer uma biópsia, realmente ter o diagnóstico e, baseado naquele diagnóstico, planejar com o paciente qual o melhor tratamento para ele no caso.
Tá? Então, tem muitos pacientes que você consegue fazer a remoção completa da lesão, tem pacientes que o carcinoma, né, o câncer ele é mais superficial, você consegue fazer uma curetagem ou uma criocirurgia, você consegue fazer uma terapia fotodinâmica, você consegue tratar com apenas um creme, uma pomada, então vai variar conforme todas essas variáveis aí que eu te comentei, né? A gente sempre tem que olhar o paciente como um todo, certo? E quando a gente fala dos atendimentos que são feitos aqui, conveniados então ao consórcio, ao CISA, que chegam até Ijuí, de toda a nossa grande região, pois são 47 municípios que são consorciados, então vinculados ao CISA. Quando esses pacientes chegam até aqui, são atendidos por vocês, pela equipe, e principalmente, né, por toda essa equipe que envolve o teu trabalho, doutora Cris. São muitos pacientes que vêm diariamente ao teu atendimento, e qual é a relação anual, assim, se a gente pode falar em índices mensais ou anuais de atendimentos que são feitos através do consórcio, como é essa relação? A relação você diz em números? Isso, em números ou em porcentagens. Você diz em relação a... São muitos pacientes que vêm pra cá? Somente pacientes, não pacientes que têm positividade para câncer de pele. Não, que vem assim, ó, pra uma primeira consulta, com essa preocupação, ou aqueles que já sabem, eu estou com câncer de pele. Chega aqui já sabendo o que é. Eu atendo em torno de 40 pacientes por semana, então posso te dizer que em torno de 160 pacientes no mês, tá? Desses 160 pacientes no mês, bem provável, assim, que em torno de 30 a 50 pacientes têm algum vaso celular, tem algum tipo de câncer de pele, tá? É muito comum. E o que a gente mais acaba tratando, o que eu mais acabo tratando, na verdade, são as ceratoses actínicas, que são lesões pré-câncer, que acabei não comentando, mas entraste nessa questão. Então, é o que eu mais vejo hoje em dia no consultório via CISA, tá? São os pacientes agricultores, que têm bastante exposição ao sol, pele clara, olho claro, cabelo claro, aquele, né, paciente já tem todo aquele fototipo ali, todo aquele pacotinho. E que já tiveram, muitas vezes, um câncer de pele, e eles já, muitas vezes, eles já veem, doutor, essa lesão aqui tá estranha, eu já tive câncer de pele e mais ou menos era assim, então, eles já têm essa noção. Mas, muitas vezes, eles vêm com lesões que se assemelham a umas plaquinhas, né? São lesões planas, vermelhinhas e que tem uma certa descamação. E são mais comuns, né, no rosto, nas orelhas, região do dorso das mãos, nos braços, e que são as ceratoses actínicas, né? São lesões que são benignas, porém, se deixarmos ao longo do tempo, elas podem sim evoluir para, no caso, um carcinoma escamocelular, que é aquele câncer de pele que eu comentei, que realmente ele é mais comum em áreas fotoexpostas, mas pode dar em áreas também cobertas, até mesmo região genital, né? Uma área comum de você ter um acometimento por um escamocelular. Ele pode acometer a unha também, que é interessante a gente lembrar que a pele ela tem os seus anexos, então a unha também é uma área que realmente a gente pode ter um câncer de pele. E essas lesões de ceratoses actínicas, muitas vezes a gente consegue já tratar ali no dia, no próprio consultório, no hospital, através da crioterapia. Então a gente consegue ter uma ação de tratamento e ao mesmo tempo, né, preventiva, porque a gente vai evitar que aquela lesão, a gente diz que em torno de 10 a 15% dessas lesões podem virar um câncer de pele em questão de 10 anos. Então a gente diminui essa taxa, né, a chance dessa lesão vir a se tornar algo mais perigoso e porventura, né, gerar aí uma cirurgia, uma quimioterapia, uma radioterapia aí no futuro. Então, é uma ação muito, muito bacana que a gente consegue sim realizar no nosso dia a dia. E eu, particularmente, ali na minha vida CISA, né, minha vida Hospital Bom Pastor, eu acredito que não tenha nenhum dia, não tenha um dia sequer, um turno sequer que eu não realize ali uma crioterapia, que eu faça um tratamento de ceratose actínica, tá? Então, realmente é um número alto, se são 40 por semana, até 160 por mês, realmente é uma média bem alta. E são pacientes que eles acabam retornando por uma falta de cuidado, uma falta de atenção, ou até mesmo a questão da educação, que é um dos objetivos desse episódio, ou são pacientes que normalmente não voltam mais, ou aqueles que voltam é realmente porque não conseguiram escapar devido à sua rotina profissional.
Não, na verdade, assim, a gente separa, assim, a gente tem vários grupos, né? Tem aquele paciente que é o alemão teimoso, que ele não vai usar o protetor solar, né? Não que ele já importa sai o quanto você diga. Exatamente. Então, assim, realmente é muito dividido, tá? Mas eu te confesso que eu fico muito feliz quando o paciente me diz assim, não, doutor, eu não tenho hábito, eu não uso, mas aí ele volta na próxima consulta e me diz, não, eu comecei a usar. Então, isso me deixa muito feliz, porque eu sempre digo assim, não é um tempo que a gente perde explicando, é um tempo que a gente investe no paciente nessa questão preventiva, né? E muitas vezes, esse tempo que a gente tem para conversar com o paciente, a gente consegue esclarecer muitas dúvidas e esclarecer pequenos detalhes que muitas vezes eles fazem errado na rotina. Então, às vezes, não adianta eu prescrever ali o protetor solar, o senhor vai usar isso aqui e, né, volta daqui a 6 meses para a gente reavaliar. Esse paciente não sabe onde é que ele vai aplicar aquele protetor solar, em que quantidade, né? Então, muitas vezes, quando o paciente tem essa dificuldade, orientar, olha, são 3 dedinhos de filtro solar que a gente utiliza no rosto, lembrar de passar no pescoço, lembrar da orelha, lembrar do lábio, então... são esses pequenos detalhes que muitas vezes fazem a diferença, porque às vezes é aquela coisa banal, a gente sabe que tem que usar o protetor solar, só que você colocar isso na rotina, que muitas vezes é o mais difícil. Então eu sempre gosto de questionar, mas e por que o senhor não usa? Por que o senhor não quer usar, né? Porque isso muitas vezes é um pequeno detalhe que às vezes você vai auxiliar esse paciente e aí com a tua dica, com esse pequeno detalhe, ele vai fazer o uso do filtro solar e isso vai repercutir. Eu sempre digo, não vai ser semana que vem que você vai ver esse resultado. E a gente tende a ser imediatista, né? A gente quer que aquele protetor solar funcione logo e a gente não tem a ceratose actínica, ele volta ali em 6 meses, não tem nada que o meu protetor está funcionando. Não é assim, a gente sabe que é a longo prazo o resultado, né? Então, se o paciente já coloca isso na rotina e eu sei que eu fiz uma diferença ali na vida dele, né? Que ele tá se cuidando e foi por minha orientação, isso com certeza é o melhor feedback que a gente pode ter, né? Com certeza chega até a me emocionar, né? Mas é que eu realmente fico muito feliz quando a gente tem esse retorno, sabe? Sim. Esse agradecimento. E isso eu vejo que os pacientes do CISA são muito, sabe? Eles valorizam o atendimento, eles são muito agradecidos por qualquer ajuda que você faz. E isso me motiva, com certeza não só eu, como todos os outros profissionais que trabalham, né, que gostam do que fazem, porque eu posso dizer de boca cheia que eu amo o que eu faço, eu amo muito a dermatologia, principalmente a parte da oncologia cutânea, e ali no hospital eu tenho muito contato com isso, então se eu tô em Juí desde 2014, eu me mantenho ali no hospital, realmente assim, é porque eu gosto dessa parte clínica, eu gosto de estar junto com o paciente e fazer diferença ali na vida dele. Perfeito. Para a gente finalizar, podemos dizer que os índices de cura aqui na nossa região, ou até mesmo estendendo para o Brasil, como a gente traz esse índice nacional, os índices de cura são maiores que o de casos que, pela demora até mesmo do diagnóstico, não são curáveis? A gente pode estabelecer esse índice aí, positivo ou negativo? Aqui na nossa região, Eu não tenho esses dados para te informar, não sei te dizer se aqui a gente tem uma taxa de cura maior. Dos teus atendimentos, a gente pode trazer esse índice? Se não... você atende, assim, a cerca de 40 por semana, sabe que desses 40, pelo menos 10 saem de lá curados? Olha, eu não consigo te trazer, assim, uma estimativa muito formalizada em relação a isso, uma base de cálculo, tá? Mas, no geral, sim, os pacientes, eles têm um bom segmento, né? Porque aquele paciente que vai precisar de um cirurgião oncológico, que eu faço o processo de encaminhamento, e esse paciente retorna para mim, normalmente ele retorna com eficácia do seu tratamento, tá? Mas eu não tenho como te dizer o índice, porque... Como são muitos pacientes que a gente atende, eu não tenho muita noção do quantos realmente que retornam. Alguns, com certeza, vão se perdendo ao longo do caminho. Mas, posso te dizer que dos que eu recebo de volta, dos que eu sei que passaram pelo cirurgião oncológico, que tiveram todo esse processo de encaminhamento válido, né? Que foi autorizado, o paciente fez a cirurgia e retorna para mim, praticamente, assim, 90% tem, assim, um resultado eficaz, tá? Perfeito. Ficamos com essa porcentagem de 90% que Vamos retorna, dizer que então, sim. Perfeito, era isso aí. Mas, com certeza,
a prevenção ainda é o melhor remédio, seja para qualquer situação, qualquer doença que venhamos a tocar, então, nesses episódios, no CisaCast, mas também em qualquer oportunidade, porque quando a gente fala em prevenção, é realmente para que o avançar de qualquer doença seja realmente de uma forma que tenha cura. Claro, a gente sempre espera a cura, mas em casos dermatológicos, em casos do câncer de pele, onde muitas vezes o cuidado, a atenção não é diária, a gente precisa identificar com essa prevenção, que é então essa educação que é feita durante uma consulta, que não é só identificar, diagnosticar ou até mesmo encaminhar para o tratamento, mas também educar para que não só aquele paciente, mas que o que é falado naquela situação se estenda para toda a família. Com certeza ele vai chegar em casa depois, comentar com a sua família e estender os cuidados também aos seus familiares. É o que se espera. Com certeza, ainda mais quando vem um familiar junto, né? A gente diz assim, eu sempre costumo dizer, olha, você siga, né, o exemplo, você seja o exemplo e você siga o exemplo, né? Então, acho que essa questão da educação, ela é fundamental, né? E a gente tem disponível, a gente tem o filtro solar, inúmeros tipos na farmácia, né? A gente toca muito na tecla de uso de roupas também com fotoproteção, a gente sabe que tem, né? Antigamente a gente não tinha acesso via internet, olha lá, então hoje a gente tem loja física, a gente tem via internet, enfim, não tem desculpa para não ter, Realmente, né? não tem. Uso de chapéu, óculos, a gente sempre tem que lembrar que todas as medidas mecânicas, elas são fundamentais. Essa questão do horário ali que a gente comentou também. Então, realmente não tem desculpa. É a questão do hábito, de você inserir esse hábito na sua rotina e tornar ele, né, no cotidiano, realmente. O uso do filtro solar, ele precisa ser feito diariamente. Não é só quando você vai se expor ao sol, quando você vai fazer alguma atividade ao ar livre, o lazer, ele precisa fazer parte do seu dia a dia. A gente precisa ter isso em mente, levar isso em consideração, que ele realmente é muito importante. E você iniciar ele mais precoce, né? Quanto mais precocemente você utilizar ele, você colocar na sua rotina, com certeza mais vai impactar na sua vida no futuro. Que é aquilo que a gente comentou, o câncer de pele ele vai aparecer mais tarde, né? O melanoma às vezes ele surge mais cedo, por volta dos 30, 40 anos, mas um vaso celular, um carcinoma escamocelular, normalmente ele vai surgir mais tarde, ali pelos 50, 60 anos. Então, se é um paciente que vai se cuidar já desde o início, né, vai ter todas essas medidas preventivas, essa nova juventude, a nova geração, se já for se cuidar hoje, a gente vai conseguir sim baixar essas taxas. Então, a gente tem que colocar isso em mente, né, da importância realmente dos métodos de prevenção. E não apenas no verão, mas principalmente no verão. Com certeza, eu brinco, eu sempre falo, quem é meu paciente sabe, faça chuva, faça sol, inverno, verão, chovendo, caindo granizo, vai passar o protetor dentro de casa, fora de casa, não interessa, tem que usar todo santo dia, manhã e tarde. Manhã e tarde em todas as estações, ou seja, o ano todo. O ano todo. Todos os dias, o dia todo. O dia todo, exatamente. Perfeito. Doutora Cristiane Littke-Reuser, muito obrigada pela tua participação, muito obrigada por nos proporcionar esse espaço do teu tempo para essa educação, para que a gente realmente veja esses índices e esses casos cada vez menores através de uma educação que é tão importante na área da saúde, para que os casos não cheguem, então, só em estágios avançados pela falta de aviso, pela falta de educação, mas realmente que se haja essa interação muito maior, cada vez mais, porque a educação é muito importante em todas as fases da vida. Parabéns pelo teu trabalho, mais uma vez, obrigada então por participar deste 4º episódio do CisaCast. Obrigada Laís, obrigada pelo convite. Fiquei realmente muito lisonjeada, tá? E fico sempre aí à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. E lembrar, então, de todo mundo aí que está assistindo para se cuidar, né? Para a gente ter colocar tudo isso em prática que a gente falou agora nesse 4º episódio aí, colocar no seu dia a dia e qualquer situação que você tiver aí de uma lesão suspeita, realmente procurar ajuda médica para a gente elucidar aí melhor o diagnóstico. Isso mesmo, procure a sua unidade de saúde, procure a Secretaria de Saúde do seu município e, caso necessário, então, esse encaminhamento é feito
ao Consórcio Intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, o CISA, que tem a sua sede aqui em Ijuí, e você será com certeza muito bem recebido e orientado. Parabéns pelo teu trabalho, tanto a ti como a todos os especialistas dermatológicos do nosso país e da nossa região. Obrigada, Laís. Ótima noite. Até o próximo episódio. Voltamos então com o 5º episódio do CISAcast. Nos vemos lá.